agora que nós já montamos o nosso raciocínio, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, beleza? Continuando aqui com o nosso dia, com o nosso vídeo, né? Agora que nós já montamos o nosso bendito do nosso raciocínio, né? Agora nós vamos começar a fazer o cálculo, tá? Então, assim, a partir do momento que o nosso valor-alvo ele for maior que o valor atual, perdão, for maior que o valor-alvo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o quê? Eu tenho que retornar eu tenho que começar a calcular as minhas casas decimais. Né? Então, o meu expoente ele vai ter 2,n casas que for. Só que assim, a gente também tem um outro ponto. A gente pode ter n casas, né? Então, dependendo da quantidade de casas, lógico que vai ser uma quantidade finita, né? Não infinita, vai ser uma quantidade finita, finita a partir da quantidade de casas que a gente passa no nosso parâmetro, tá? Mas ela pode ter n valores, ok? E tem outro ponto também, que é bem interessante. A quantidade de loops. Veja que aqui eu tenho do 1 até o 25. Só que, a partir do momento que a gente começar a calcular as nossas casas decimais, os valores que vêm depois da vírgula, eu só vou ter do 0 ao 9. Então, para que eu vou ter 25 aqui? Eu não vou acrescentar 25. Eu vou ter que ir diminuindo casas decimais, tá bom? Então, vamos por partes. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a parte das casas decimais. As casas decimais são quantas? Galera, casa decimal vai ser de acordo com a quantidade de valores que você coloca na quantidade de casas. Então eu vou ter que fazer, eu posso ter um loop disso. Então, por exemplo, eu posso ter, ele começa com o meu valor principal e depois disso ele vai para 0, ele vai para 1, aí ele vai para 1, vai para uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais e assim por diante, tá? Então, outro cálculo que também é bem interessante, como é que nós vamos fazer que eu some 0,1, 0,2, 0,3 e depois disso eu some mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Então vamos comigo aqui num outro calculinho só para explicar uma coisa. Galera, quanto que é 1 dividido por 1? Você pode estar olhando e falar, putz, Zurba, você está de zoeira com a minha cara. É 1? Ok. Quanto que é 1 vezes 10? Eu vou fazer com um pontinho. 1 vezes 10 é quanto? Porra, é 10? Tá. Quanto que é 1 dividido por 10? 0,1. Quanto que é 1 dividido por 100? 0,01. Quanto que é 1 dividido por 1000? 0,001. E vai ser assim que a gente vai começar a fazer. E outro detalhe. Este 10 aqui é o quê? É a mesma coisa que 10 elevado a 1. 100 é o quê? É a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. 1000 é igual a 10 elevado a terceira e vocês pegaram o esquema. Só que tem um outro ponto. Quanto que é 10 elevado a zero? Se vocês viram meus outros vídeos, é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, é em cima da potenciação de 10 que nós vamos começar a fazer as nossas casas decimais. Como assim? Vamos lá. É o outro. Então, é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar na parte das casas decimais. Então, nós vamos fazer um for, né, que são das casas decimais. Como que vai ser? Ele vai ser... Eu vou colocar um valor, vamos ver qual valor que eu coloco. Eu vou colocar... é que eu já tenho que ter casas, né? Eu vou colocar decimal em 0, 2 pontos casas. QT casas, perdão. Eu vou chamar de casa decimal. Fica melhor. É uma variável com um nome grande? É, mas pelo menos dá pra gente saber na hora que a gente bater o olho, a gente sabe qual que é a parte de casa decimal. Então assim, em questão de casas decimais, nós já temos esse nosso for, ok? Então vamos começar desde o 0.
Então, o meu zero vai ser o quê? O meu zero vai ser o meu valor atual, vai ser o bendito do meu mais um, da minha potenciação principal. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, ao cubo, a quarta potência, a quinta potência, blá, 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 potência. A partir do momento que eu passei a primeira vez, aí eu vou ter que calcular 0,1 mais 0,2, 0,3, 0,4, passou 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 e assim por diante. Tá? Então aqui, ó, nós já temos aqui a quantidade, a casa decimal, vou vir aqui e vou copiar esse código para cá. O código já está começando a ficar bagunçado, Zuruba? Tá, normal. Vamos comigo. Outra coisa também que eu tenho que começar a fazer, o loop dos expoentes. O que eu quero dizer com loop dos expoentes? Porque nessa segunda parte eu tenho que definir se eu estou no expoente principal. Quando eu digo expoente principal é positivo, negativo, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai passar de 10. E se eu voltar nas casas decimais, que das casas decimais eu vou ter que fazer o loop do 1 até o 9. Por que não do 0? Porque pode ser que aconteça que o decimal, na hora que você faz a aproximação, o 0 ultrapasse. Às vezes acontece. Às vezes acontece, vamos dizer, eu vou inventar um número, tá? Eu vou inventar um número. Vamos dizer que eu tenha esse x elevado ao quadrado de 4. 4 não, vamos colocar 5, vai. 4 a gente já sabe que é 2. Vamos colocar 5. Estou inventando o número, tá? Eu não lembro direito. Aí vamos dizer que eu pego esse x elevado a 2,1, e meu resultado que eu quero, né? Eu quero, por exemplo, o resultado, eu quero 5,2, por exemplo. Aí na hora que eu faço 2,01, estou inventando, tá? Aí eu fique 5,31. Putz, não é 5,31, eu não quero isso. Eu quero um número menor. Então eu vou ter que fazer o quê? Lembra que eu falei que tem que diminuir 1? Então vai ficar x elevado a 2,01. Aí vai continuando com a bendita da minha aproximação. Por isso que os valores eles têm que começar com 1, tá? Porque até mesmo o expoente principal, quando eu digo expoente principal, é o valor antes da vírgula. O número do expoente principal é o valor antes da vírgula que eu estou falando, tá? Às vezes pode ser que ele realmente vire 0. Existem situações que você tem um expoente menor que 1. Então, vamos lá. Então eu vou começar o quê? Eu já tenho aqui o meu i do i ao 25. Só que assim, eu tenho o meu loop das casas decimais. Eu vou chamar aqui de loop expoente, né? Por enquanto eu vou colocar do 1 ao 25. Mas só que eu vou ter que fazer um if aqui. Eu vou fazer aqui if, o quê? If casa decimal maior que 0, o meu loop expoente, ele vai ser do 1 ao 9. Ok? Por que eu deixo uma atribuição aqui primeiro? Né? Eu poderia, por exemplo, fazer de uma outra forma. Eu poderia fazer aqui, colocar igual a 0. Né? Se for igual a 0, eu coloco este bendito aqui. Caso não, eu coloco o meu loop do 1 ao 9. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui loop expoente. Ok? Aí, a partir disso, eu vou ter o meu loop expoente. Agora vem o bendito do meu valor. Lembra que aqui a gente está aumentando? Né? Eu estou pegando do 1 ao 25, né? Do 1, 2, 3, 4, 5, 25, etc. e tal. Então, aqui vai ser um pequeno problema. Vai ser um pequeno problema. Por que um pequeno problema? Porque aqui vai ter o problema da adição do meu expoente. Porque, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 pontos. Vamos começar com o ponto somente da multiplicação, depois a gente vê a parte do ponto do expoente, só para a gente não perder tanto raciocínio. Como é que vai ficar isso daqui? Esse i, eu vou ter que fazer o cálculo. Lembra o cálculo dos múltiplos de 10? Eu vou ter que dividir por 10 elevado ao quê? Elevado à quantidade de casa decimal. Porque o primeiro loop que passar aqui, ele vai ser 0. Então, eu vou ter minha base dividido multiplicado, elevado a i dividido por 10 elevado à quantidade de casa decimal.
Como 10 a 0 é 1, o valor dividido por 1 é ele mesmo. Tanto que a gente pode ver aqui no for. Eu vou salvar e vamos começar. Ó, eu vou começar aqui. Pode ver, ó, casa decimal é 0. Beleza? Qualquer valor dividido por 0 é 0. Loop expoente, por enquanto, é 0. Aí eu vejo se o loop expoente aqui. Ele vai ser do 1 ao 25. Ok? Loop aqui. Loop valor atual vai ser base vezes i dividido por 10 elevado à casa decimal. Expoente vem antes de divisão e multiplicação. Exponenciação, né? Potenciação, para ser mais exato. Então eu tenho aqui, o expoente é 1, né? É que o expoente, pelo menos por enquanto, eu não estou usando ele. Então eu tenho o meu i, que é 1, dividido pelo quê? Dividido por 10 elevado à casa decimal, que é 0. 1 dividido por 1 é 1, base vai ser 1. Aqui vai ser 1 elevado à base vai ser 2. Pum. Pode ver, ó, valor atual 2. Vai para o próximo, 4, 8. Eu não tenho, né? Porque eu não coloquei aqui o expoente maior que... Eu não coloquei aqui o expoente maior, né? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou parar por enquanto, que é para o vídeo não ficar tão longo, ok? No próximo vídeo a gente continua essa parte. Não se esqueça, tem que fazer a verificação maior e depois a gente tem que pular para as casas decimais. Beleza, meus amores? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, beijos no bumbum, até mais.